Olá, hoje nós estamos iniciando a nossa quarta videoaula do curso Learning SQL. A aula de hoje é referente a tipos de dados aplicado ao Oracle. Já tem 3 videoaulas referente ao curso. Se você está chegando agora, assistam essas outras 3 aulas para que a gente dê uma sequência lógica aí no curso, ok? Então é isso, gente. Desde já eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, dê aquela força para que eu continue produzindo conteúdo para estar ajudando pessoas. E é isso. Vamos à nossa aula. Então vamos à nossa aula. Você pode consultar mais sobre o conteúdo acessando W3 Resource. Tipo de dados Oracle. Cada registro ou informação manipulada pelo banco de dados possui um tipo de dados. Isso faz com que os dados sejam tratados de maneira diferente. O tipo pode ser data, numérico, alfanumérico, que recebe letras e números, e assim por diante. Ao criarmos uma tabela em um banco de dados, devemos especificar o tipo de dados de cada coluna. Por exemplo, no nível conceitual, nós identificamos a entidade, que se tornará uma tabela. No nosso caso aqui, ela foi especificada como pessoa. Os dados referentes a cada campo, que são os atributos, se refere ao código identificador dessa entidade tabela, o nome e a data de nascimento. A partir daí, nós iremos para o nível lógico, onde já precisamos definir cada campo com um determinado tipo de dados. Por exemplo, o campo código, ele será um tipo numérico, ele recebe o tipo number, que é do Oracle, e ele foi definido ali como chave primária, ou seja, um identificador único da coluna. A data de nascimento recebe timestamp, e o nome recebe um varchar 2, com 45 posições. Ou seja, esse campo pode receber 45 caracteres. Definido isto, nós podemos implementar o nível físico, que é a criação do script SQL. Feito esta execução do script SQL, nós teremos uma tabela, e se inserirmos alguns dados, eles poderiam ser recuperados, por exemplo, da seguinte forma. Suponhamos que fosse inserido no campo código o valor 1, o nome Adriano Santos, e no campo data 1/1/2001. Tipo de dados varchar. Refere-se a uma cadeia de caracteres alfanuméricos de comprimento variável. Deve-se especificar o tanto de caracteres permitido em um campo para limitar a quantidade digitada. Ao especificar byte ou char, determinamos a semântica de comprimento, seja ela em bytes ou em caractere, por exemplo. Aqui temos um exemplo, como se estivéssemos especificando uma coluna. Varchar, o campo size recebe o argumento de 60. Isso quer dizer que no campo pode ser digitado 60 caracteres. E a semântica nesse caso aqui está em byte. Cada caractere terá o seu comprimento especificado ali em byte. No segundo exemplo, nós temos varchar 2, 60 caracteres, 60 espaços, só que a definição do comprimento desta vez está em char. O tamanho de cada caractere é especificado em char, em forma de caractere. O tamanho limite de um tipo de dados varchar 2, ele pode ser de 32.767 bytes ou caractere, se o parâmetro max string size ele for igual a extends. Se ele for max string size igual a standard, que este é o padrão do sistema Oracle, então a capacidade será de 4.000 bytes ou caracteres. Se nós precisarmos que um campo marcado como varchar ele seja capaz de receber valores maior do que 4.000 bytes, é preciso alterar o parâmetro para extend. O mínimo ocupado por um campo varchar é 1 byte ou 1 caractere. Qual especificar, char ou byte? O tamanho padrão de um caractere no Oracle é em byte. Qual utilizar então, char ou byte? Dependendo da codificação, no caso da UTF-8, que representa caracteres específicos em múltiplas linguagens, um caractere pode ter mais de 1 byte de tamanho. Por exemplo, uma letra acentuada. Com base nestes dados, ao especificar um campo como varchar 2, 60 char, estamos
dizendo ao Oracle que será armazenado 60 caracteres no campo, independente de ser maior que 60 bytes ou não. Só que eu não posso exceder os 4.000 bytes permitido em um campo varchar, caso ele esteja setado como standard. E se estiver como extend, eu não posso exceder os 32.776, independente de estar marcado char ou byte. Sempre é interessante atribuir um valor menor do que a capacidade, seja em bytes ou char. Tipo de dados char. Ele representa um tipo de dados caractere alfanumérico de comprimento, desta vez, fixo, de bytes ou char. Seu limite é 2.000 bytes ou caracteres. O mínimo ocupado é um caractere ou 1 byte. Byte e char, no caso deste tipo de dado, tem a mesma semântica que varchar, que já vimos anteriormente. O fato de ser um tipo de dados de tamanho físico quer dizer que, se eu marco um campo nome, defino ele como char, e especifico que este campo receberá 20 caracteres, e no campo for só digitado apenas 7, como é no caso do nome Adriano ali, 13 espaços ficarão sem preenchimento, ocupando espaço. Seria diferente se o caso fosse varchar 2, 20. Ele ocuparia os 7 lugares, sem deixar espaços desocupados no sistema. nvarchar 2. Este campo recebe apenas size, tipo de dados, cadeia de caracteres Unicode, de comprimento variável. O tamanho máximo determinado pela definição do conjunto de caracteres nacional, cadeia de caracteres Unicode de comprimento variável. O tamanho máximo é determinado pela definição do conjunto de caracteres nacional, com limite superior a 4.000 bytes. Você deve especificar o tamanho para nvarchar 2. Devemos definir um número de caracteres permitido para limitar a quantidade digitada em um campo. nvarchar 2 é indicado para armazenamento de dados em vários idiomas, pois facilita a administração em um banco de dados, garantindo o tratamento dos dados que utilizam unificadores de conjunto de caracteres, possibilitando uma correta tradução e recuperação das informações. nchar é um tipo de dados também Unicode, porém desta vez ele tem um comprimento fixo. A semântica é semelhante à semântica de nvarchar 2, de nvarchar, com a diferença de ser um caractere de tamanho fixo e a sua capacidade de 2.000 bytes. O tamanho mínimo é de 1 byte ou um caractere. Tipo de dados number é um tipo numérico, número com precisão representado pela letra P e escala representado pela letra S. A precisão pode variar de 1 a 38 posições. A escala pode variar de menos 84 a 127 posições de números decimais. Esse tipo de dado requer de 1 a 22 bytes. Para valores inteiros, a escala deve ser 0. Exemplo, number 3 poderá guardar o valor inteiro de 100, por exemplo. A precisão corresponde ao tamanho do número que se deseja armazenar. Já a escala representa o tamanho da parte decimal, quantidade de casas decimais. Precisão é um número total de dígitos antes ou depois do ponto. No caso, temos aqui 123.456. A precisão, no caso aqui, é 6, pois nós temos no total 6 números. A escala é o número total de dígitos após o ponto de fração. Então, eu tenho um ponto ali no meio dos 6 números. Significa que 123 são os meus inteiros e 456 é a minha parte decimal. A aplicação ficaria desta forma: number 6,3. Float é um subtipo do tipo number. Seu objetivo principal é facilitar a compatibilidade com o tipo de dados padrão ANSI SQL. Podemos especificar somente a precisão para o tipo de dados float. A escala não é possível, porque o banco de dados Oracle interpreta a escala a partir dos dados. Sua precisão máxima é 126. A declaração é float, entre parênteses especificamos a posição que desejamos. Em float, a precisão está em bits binários, o que torna
126 binários de float, aproximadamente os 38 dígitos de precisão decimal do tipo number. Cada float requer de 1 a 22 bytes. Long. Tipo de dados de caractere de comprimento variável de 2 GB, usado para compatibilidade com versões anteriores. Date. Para a data válida de janeiro de 4712 a.C. a 31 de dezembro de 9999 d.C. O tamanho é fixado em 7 bytes. Este tipo de dado contém os campos de data e hora, guardando o ano, mês, o dia, a hora, os minutos e os segundos. Não tem segundos fracionários nesse tipo de dado. O formato padrão é determinado explicitamente pelo parâmetro NLS Date Format ou implicitamente pelo parâmetro NLS Territory. Binary Float e Binary Double são tipos de dados numéricos de ponto flutuante. Binary Float de 32 bits, este tipo de dado requer 4 bytes, e binário double, número de ponto flutuante de 64 bits. Esse tipo de dado requer 8 bytes. São tipos de dados aí mais compactos. Timestamp. Este é uma extensão do tipo de dados date. Esse tipo de dados contém os campos de data e hora, guardando ali ano, mês, dia, hora, minutos e segundos. Ele também contém segundos fracionários, mas não tem fuso horário. O tamanho é 7 ou 11 bytes, dependendo da precisão. Timestamp, White Time Zone. Esse tipo de dado contém os campos data, hora, local, guardando ano, mês, dia, horário, minutos e segundos fracionários e possui fuso horário explícito. Timestamp, White Local Time Zone. Ele contém todos os valores da variável anterior, com as seguintes exceções. Os dados são normalizados para o fuso horário do banco de dados quando são armazenados no banco de dados. Quando os dados são recuperados, os usuários veem os dados no fuso horário da sessão. O formato padrão é determinado explicitamente pelo parâmetro NLS Timestamp Format ou implicitamente pelo parâmetro NLS Territory. O tamanho é 7 ou 11 bytes, dependendo da precisão. O campo fracional _seconds precision, ali nós podemos definir a precisão da parte fracionária dos segundos em todos os tipos de dados timestamp. Padrão ANSI. A ANSI é responsável pela padronização da linguagem SQL e as empresas que fabricam sistemas gerenciadores de banco de dados, elas devem dar suporte a este padrão. A Oracle aqui, ela dá suporte ao padrão ANSI e aos tipos de dados dos produtos IBM, SQLDS e DB2. O Oracle reconhece o nome do tipo de dados e faz a conversão para o tipo de dados Oracle equivalente. Vocês devem acessar mais, estudar sobre a história da linguagem SQL, lá está falando direitinho todo o processo que essa linguagem de consulta estruturada ela sofreu aí no decorrer do tempo. Aqui segue uma tabela para vocês darem uma consultada. Eu não vou detalhar essa tabela porque a aula ficaria muito extensa, mas você vê de um lado o padrão ANSI e como que o Oracle ele trata esses dados aí, ok? O Analytics do Oracle, ele recebe um tipo de dado ANSI, ele reconhece e converte para o tipo de dados Oracle. Aqui o restante dos dados. E é isso, a gente chega ao fim da nossa aula. Não terminou, mas ficaria muito extenso falar aqui sobre todos os outros tipos de dados. Eu retornarei com uma outra videoaula falando a respeito dos tipos de dados que ficou faltando aqui hoje. Mas por enquanto dá para a gente seguir com o nosso curso, com os tipos de dados que eu passei hoje. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Mais uma vez eu peço que vocês curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas nos comentários. Fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês aqui. Até a próxima.